Oi, meninos, oi, meninas. Mais uma vez, bom dia, bom dia, bom dia para vocês, né? Nessa manhã linda, maravilhosa de terça-feira. Estão todos bem? Acredito que sim, né, bênçãos? Todos bem, se cuidando em casa, para juntos a gente superar esse momento e conseguir chegar até o final aí com muita força, com muita dedicação e com muito cuidado. Conforme eu já tinha orientado vocês, nós vamos começar a nossa conversa hoje a partir da página 15, apostila 1, Olhar Filosófico. E aí a velha sugestão, né, é que vocês peguem aquele nosso marca-texto lindo, bonito, coloridão, aquele que todo mundo tem aí na mochila, em algum lugar da casa, que estejam com a apostila em mãos e que, acima de tudo, pegue aqui aquele caderninho de anotação que todo mundo tem, né? Aquele caderninho que você utiliza para fazer as suas anotações, para fazer os seus registros. Isso é muito importante. É uma técnica infalível de estudos, né? Quando o professor vai trabalhando os conteúdos da aula, e você vai fazendo as observações, você vai anotando, você vai grifando, riscando. Essa técnica é uma técnica antiga, né? Muito antes da internet, muito antes do computador, e ela ainda funciona. Verdade, ela ainda funciona. Eu tô com a minha agendinha aqui, ó, meu caderninho. Tudo que eu leio, eu vou lá e anoto, eu vou lá observo, faço uma observação. Isso é fundamental para a gente poder desenvolver aprendizado. Fechou? Então a gente vai combinar o seguinte: eu vou expor o conteúdo, né? O conteúdo aí da página 15. Quando eu terminar de fazer a exposição do conteúdo, eu vou liberar o chat para pergunta de vocês e tem o recurso da mãozinha aí que, à medida que vocês forem levantando, eu vou anotando o nome aqui. E daqui a pouquinho eu dou a palavra para vocês poderem falar, para vocês poderem participar. Fechados? Certinho? Beleza, então. Então vamos lá. Até agora, nós estudamos algumas coisas de filosofia. Por exemplo, o homem é curioso. Nós somos seres curiosos. Seres humanos, nós, eu, vocês, nós somos seres curiosos. A curiosidade me leva a pensar o que, que tem na caixa. Lembra da nossa caixa? Ah, lembra, né? Eu sei que você lembra, claro que você lembra. Lembra Sofia da caixa? Lembra Calef? Lembra Anderson? Aham, muito bem. Cadê Giovana? Benção, já chegou? Já acordou? Tem 50 e tantas pessoas na sala, tá um número bom, ó, quase todas as três turmas juntas. Fechou. Então a curiosidade me leva a pensar sobre as coisas, me leva a investigar, me leva a buscar descobrir as coisas, né? A curiosidade é importante para a formulação do conhecimento. Depois nós falamos das suposições. A suposição. O que é a pressuposição? Eu não sei o que tem dentro da caixa, eu faço uma ideia primeira. O que nós chamamos essa ideia primeira de pressuposto? O pressuposto é aquela suposição que a gente faz sobre qualquer coisa na vida. Teve um barulho lá fora, eu não sei o que é esse barulho, eu suponho que aquele barulho seja de uma árvore que caiu. Aqui nas minhas mãos eu tenho uma garrafa, né? O que tem dentro dessa garrafa? Vocês não sabem, então vocês podem dizer assim, olha, suponho que seja água, suponho que seja água, mas pode ser café, pode ser um suco, pode ser um chá que eu esteja tomando, que eu esteja usando, né? Então você só vai saber quando você abrir essa garrafa, beleza? Abri a garrafa e verifiquei o que tem aqui dentro e constatei que é água, que o titular está usando, né, para quando a garganta secar, você tomar água e refrescar a garganta. Então, a suposição é essa primeira ideia que eu tenho das coisas antes de fazer um juízo, ou seja, antes de formar uma opinião sobre as coisas. E essa suposição nós chamamos de argumentos. Tá? Argumentos. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma primeira ideia sobre o real, sobre as coisas.
Antes de saber se aquilo vai ser verdade ou não, eu investigo, obviamente, né? Antes de meter a mão dentro da caixa, Calef, você tem que investigar a bênção, porque vai que tem uma cobra lá dentro, como a Giovana falou, vai que tem uma lagartixa, né? A Giovana falou isso outro dia, vai que é uma lagartixa, uma aranha, uma cobra. Então, antes de investigar o que tem dentro da caixa, antes de meter a mão dentro da caixa, eu vou investigar para ver o que tem lá dentro. Daqui a pouquinho, Ana Clara, te dou a mão, te dou a palavra. Então, antes de investigar o que tem dentro da caixa, eu vou, né, antes de abrir, melhor dizendo, a caixa, eu vou investigar para ver o que tem lá dentro, para ver se eu posso colocar a mão com segurança ou não. Aí nós chamamos isso de pressuposto. Tá? Pressuposto é aquela primeira opinião, aquela primeira ideia que eu tenho sobre as coisas antes de investigar se elas são verdadeiras ou não. Aí, olha aqui, jovens, olha para mim, ó, como é que eu estou do lado de cá, né? Olha aqui para mim. Aí, como é que eu vou saber se é verdade ou não? Investigando. E quando eu investigo e que eu constato a veracidade ou não daquela coisa, nós formamos os nossos argumentos, que foi o tema da nossa última aula, como eu falei com vocês, do argumento. Então, o que é o argumento? O argumento é aquela comprovação do fato. Eu sei que o barulho que está lá na minha rua agora é de uma árvore que caiu, porque eu cheguei da varanda, fui lá e olhei. Eu sei que dentro da caixa tem o meu presente de aniversário, porque eu fui lá e olhei. Eu sei que dentro da minha garrafa tem água, porque eu destampei ela aqui agora e comprovei. Então, dentro da minha garrafa tem água, porque eu sei, porque eu vi, porque eu comprovei. Essa comprovação a gente chama de argumentos, tá, gente? E vocês não podem esquecer disso nunca, que na apostila 2, quando eu chegar lá, eu vou precisar que vocês estejam, ó, com isso na ponta da língua de cor e salteado. Repetindo, a curiosidade me leva a ter uma ideia sobre as coisas. Eu formo uma ideia sobre as coisas. Depois que eu formei essa ideia sobre as coisas, eu vou para a parte de pressuposições. Eu pressuponho. Eu vou para os pressupostos. Eu vou pensar o que tem ali, como é que pode ser aquilo, o que deixou de ser, etc, etc. E depois que eu formulo os meus pressupostos, eu vou para a parte da comprovação dos meus pressupostos, que nós chamamos aqui de argumentação, ou seja, a defesa dos meus pontos de vista com elementos válidos, né, com argumentos válidos. Fechou? Ana Clara, levantou a mão aí? Pode falar, jovem. Liga o microfone e fala, Ana. Cadê a Ana? Ela levantou a mão porque ela está testando só, será? Deu? Sumiu. Sim. Oi. Eu só coloquei a mãozinha que eu tava testando. Oi? Coloquei a mãozinha lá pra ver se ela tava testando. Ah, só para testar, né? Tudo bem, Ana. Viu como é que funciona? Colocou a mão lá para fazer o teste para ver se funciona mesmo. Funciona, é uma maravilha aqui. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês poderem falar e vou abrir o chat para vocês poderem participar, tá? Beleza, fechou aqui. Cadê o negócio? Putz, onde eu fui, gente? Cheguei no... Tô voltando? Voltei lá para 6, ó, a idade. Beleza. Então vamos aqui, né, nessa tela aqui da página 6. Se vocês forem fazer uma visitinha à história da humanidade, desde muito tempo o homem é um ser curioso, né? Nós somos seres curiosos desde muitos anos, desde muito tempo. E aí, desde sempre, os seres humanos, né, eles querem descobrir do que as coisas são formadas, do que o mundo é formado, por que existe uma infinidade de coisas no mundo, por que existe muitas coisas no mundo, né? Então, desde muito cedo,
né, os seres humanos eles começaram a investigar a natureza, tentando descobrir o porquê das coisas. Né? Lembra daquela curiosidade que a gente falou lá no primeiro encontro aqui das nossas lives? O homem é um ser curioso e a curiosidade me leva a fazer perguntas. Então essas perguntas elas existem desde muito tempo, desde muitos anos. Né? Os primeiros homens lá que apareceram no planeta, eles eram altamente curiosos. E a partir da curiosidade, eles começaram a investigar a natureza, começaram a investigar de onde as coisas teriam originado, começaram a investigar de onde as coisas teriam surgido, etc, etc. E aí eles chegaram à conclusão, né, aí no segundo parágrafo, de que é possível que o mundo tenha surgido da combinação de alguns elementos. Né? É possível que o mundo tenha surgido a partir da combinação de algumas coisas, de alguns elementos. Aí no segundo parágrafo da apostila de vocês está falando o seguinte: alguns filósofos concluíram que o mundo, né, teria sido resultado das transformações de um único elemento. Esses elementos foram mudando, foram se transformando, até a gente chegar à ideia dos 4 elementos principais que teriam formado o nosso universo, que teria formado o nosso planeta. Vocês sabem muito bem quais são, né? A terra, água, fogo e ar, né? Que são os 4 elementos que você encontra em maior quantidade na natureza. Imagina assim que a Sofia vai fazer um bolo. Sabe fazer bolo, Sofia? Sabe? Imagina que o Calef vai fazer um bolo. Sabe fazer bolo, Calef? Aham, né? Imagina que o Calef vai fazer um bolo, a Sofia vai fazer um bolo. Você precisa de quê para fazer bolo? A gente vai pensar assim algumas coisas. Olha, eu preciso de ovos, eu preciso de açúcar, eu preciso de trigo, farinha de trigo, eu preciso de fermento, né? Eu preciso de leite. São os elementos básicos para fazer a massa: ovos, açúcar, leite e farinha. Os elementos e fermentos são os 5 elementos básicos para a gente fazer um bolo. Depois você pode inventar, colocar um sabor do Deixa eu seu gosto, colocar um falar. sabor. Espera um pouquinho, colocar um sabor do seu gosto, colocar um recheio do seu gosto, enfim. Aí você vai inventar e vai criar. Mas você precisa de alguns elementos básicos para fazer o seu bolo. Aí a bênção vai dizer assim: ah, mas eu compro massa pronta. Foi você que fez. Você só botou para assar. Né? Massa pronta não vale. Estou falando de fazer o bolo de verdade, aquele bolo delicioso que as nossas mães fazem, que as nossas vovós fazem, né? Aquele bolo que dá vontade de você comer, mais na hora dessa de manhã, assim, dá vontade de você comer a forma quase toda, né? Então, beleza. Sofia e o Calef estão fazendo aí o bolo. Pá, pá, pá. Eles vão colocar os ovos, a açúcar, o leite, a farinha de trigo, o fermento, vão misturar aquele troço tudo e vai ter uma massa de bolo. Então, se eu pergunto assim, quais os elementos básicos, olha a palavra que eu estou usando, quais os elementos básicos para fazer um bolo? Aí você vai falar assim, olha, tio Flávio, para fazer um bolo eu preciso de alguns básicos: açúcar, ovos, leite, farinha de trigo e fermento. Se for um bolo de fubá, usa fubá. Mas se for um bolo comum, farinha de trigo. Então, se eu pergunto assim, pegando essa ideia do bolo, olha aqui para mim, tá? Olha aqui para mim. Se eu pego essa ideia do bolo e pergunto assim, do que o nosso universo é formado? Do que o nosso planeta em si é formado? Aí você pensa assim, olha, os primeiros filósofos, aqueles caras que viveram há muitos anos lá na Grécia, teria falado que o nosso planeta é formado por 4 elementos primeiros, por 4 elementos básicos, né? 4 ingredientes básicos que teria se ajuntado e formado as coisas que existem. Por exemplo, terra, água, fogo e ar. Né? Esses 4 elementos teriam sido os elementos que deram origem ao nosso universo.
Quem falou isso? Grifa lá, Calef. Grifa lá, Juliette. Juliette está aí? Grifa lá, Mariana. Cadê Mariana? Mariana Feitosa, lá do CCC. Grifa lá, olha, Empédocles foi um deles. Ele afirmou que a origem de todas as coisas dependiam desses 4 elementos e que a mistura desses ingredientes em diversas combinações e quantidade teria dado origem ao que nós vemos hoje. Eu estou aqui no segundo parágrafo, né, da nossa apostilinha. Estou aqui no segundo parágrafo da nossa apostila 1, lá na página 15. Imagina, pegando a ideia do bolo de novo, imagina que a gente está aí tentando descobrir, né, quais os ingredientes que teria sido utilizado para a gente fazer esse nosso bolo, que é o bolo Terra, o bolo planeta, o bolo universo. E aí o Empédocles, que foi esse camarada que viveu lá na Grécia, ele teria falado assim: olha, o nosso universo, o nosso planeta, é formado da conjugação de 4 ingredientes básicos, né? Terra, fogo, água e ar, que foi se misturando, que foi se ajuntando em proposições muito grandes e, de repente, né, a Terra se formou, de repente o planeta se formou, né, segundo aí a teoria desse camarada, desse jovenzinho chamado Empédocles. Então, o que eu quero que vocês vejam nesse primeiro momento de aula, né? Nesse primeiro momento de aula, eu quero que vocês visualizem o quê? A gente está tentando pensar quais teriam sido os ingredientes básicos dos quais o nosso universo se compõe, né? Ao bolo do Calef. O bolo do Calef foi feito de quê? Quais os ingredientes que o Calef usou para fazer o bolo? Quais os ingredientes que a Sofia usou para fazer o bolo? Né? Quais os ingredientes que, segundo esse nosso filósofo aqui, o Empédocles, teria sido usado para formar o planeta? E aí ele está falando assim, olha, o planeta é formado de alguns ingredientes básicos, terra, fogo, água, ar, e esses ingredientes foram se juntando, juntando, e a partir da junção deles, o nosso planeta se formou, tá bom? Então essa aí é a primeira ideia, fechou? Ô Pedro, eu vou te pedir, jovem, para você usar o chat só para aula, tá? Somente para a aula, o que eu te falou no início. Então faz a gentileza aí, beleza? Ok. Valeriano, a sua mãozinha está levantada aqui. É uma pergunta? Obrigado, tá, Pedro Corade? É uma pergunta ou é um comentário? Não? Professora, Oi. mas só que eu esqueci. Fala, pode falar, que eu estou te ouvindo. Não é nada, não. É porque antes eu tava querendo falar aquele negócio do bolo, o senhor não falou um. Faltou o óleo. Ah, Pedro, falta algum tipo de gordura para a gente começar ali, né? Geralmente a gente utiliza manteiga, margarina, bem lembrado, tá? Bem lembrado. Eu só É, minha mãe tá certo ele. A observação do Pedro aí. A gente precisa de algum tipo de óleo para dar início a um bolo, né? Então, geralmente, seria aí uma margarina ou qualquer coisa do gênero aí para a gente formar o nosso bolo, tá bom? Bem lembrado aí, Pedro, que eu acabei esquecendo de falar desses ingredientes básicos. Mas o importante é a gente visualizar manteiga, né, Sofia? Geralmente a gente utiliza manteiga, fica mais gostoso, principalmente se for manteiga caseira, né? Fica mais gostoso para a gente fazer o nosso bolo. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, meninos, é que o nosso pensador, nosso filósofo aqui, esse camaradinha chamado Demócrito, ele vai falar assim, olha, na formação do mundo, na formação do universo, nós tivemos 4 elementos básicos e esses 4 elementos básicos foram se juntando, foram se organizando, foram se misturando. E a partir dessa mistura, nós tivemos o surgimento do universo, o surgimento do planeta. Até aqui, tranquilo? Certinho? Tudo bem? Ótimo. Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui?
Esses filósofos, eles vão falar que o mundo é diverso, que existe uma diversidade de coisas no mundo, justamente por conta de que esses 4 elementos primeiros, eles foram se misturando, eles foram se subdividindo, e hoje nós temos aí uma diversidade enorme de seres vivos, né? Plantas, animais, pessoas, matéria orgânica, bactérias, enfim, há uma infinidade de seres vivos, né, e não vivos, tem até seres inanimados, né, que povoam aí o nosso planeta, que povoam o nosso universo. Muitos deles nós ainda nem conhecemos, a ciência nem chegou a descobrir, graças a quê? Graças a essa biodiversidade, ou seja, essa diversidade de vida, a essa infinidade de vidas que existem no nosso universo, no nosso mundo. E segundo o Empédocles, essa infinidade de vidas que existem no mundo são resultantes dessa junção desses elementos principais, desses elementos primeiros. Tá? Eu usei a imagem do bolo para ficar uma imagem mais perto de vocês. Ou seja, a gente vai fazer um bolo, a gente mistura os elementos básicos, né, os ingredientes básicos, bate esses ingredientes viram bolo depois. O Empédocles está dizendo assim, olha, o mundo teria surgido de 4 elementos básicos que foram misturados, 4 ingredientes básicos que se ajuntaram, e da junção deles, do movimento deles, da mistura deles, teriam surgido outros elementos, né? Então, as diversas formas de vidas existentes no mundo, existentes no planeta, teria surgido, teria aparecido a partir dessa mistura desses elementos primitivos, da junção desses elementos primitivos. Aí eu tenho uma teoria, pessoas, sobre a origem das coisas, sobre a origem do mundo, tá? Tranquilo? Então, se eu perguntar lá no exercício ou na prova, daqui uns dias, quando a gente voltar, daqui uns dias assim, sabe Deus, né? Quando a gente voltar, se eu perguntar na prova assim, explique o que é biodiversidade. Abre o microfone e responde aí para mim. Como é que você responderia? O que é biodiversidade? Quem é que vai responder? Agora é hora de falar, agora é hora de usar o chat. Ó. Vocês usam o chat para fazer brincadeira, agora que é a hora de falar, de usar aí, tá silencioso. Como é que você responderia, ô Pedro? Viu? Isso, fala. Pode falar. É como se fosse. São vários seres vivos no mundo. São várias diversidades de seres vivos no mundo. Vários diferentes de seres vivos. Ótimo, muito bem. Quem é que falou aí? O Davi Ferreira? Muito bem, Davi. Davi Ferreira, sexto C. Olha, a biodiversidade, então, está ligada à existência de vários seres vivos no planeta, no mundo. O prefixo bio, gente, a palavrinha bio, nas ciências, ela se refere à vida. Né? Daqui uns dias, quando vocês estiverem mais lá na frente, lá no primeiro ano do ensino médio, rapidinho passa, vocês vão estudar biologia. Mas você já estudou as ciências, né? Uma matéria de ciências que vai falar dos seres vivos, da variedade, da diversidade de seres vivos, né? Então, muito bem, Pedro. O Davi Ferreira, então, está dizendo para mim, beleza, Davi, show de bola, de que a biodiversidade está relacionada a uma variedade de seres vivos que existem no planeta, que existem no mundo. O Pedro Corade falou de biodiversidade também, o Cauã Coimbra falou da variedade de seres vivos, Ana Clara Pontes, ela se refere à grande variedade de seres vivos que povoam a natureza, ótimo. Sofia está fazendo aí uma explicação a partir da palavra, né? Bio se refere à vida e diversidade se refere à variedade de coisas que existem no mundo, etc. Show de bola. Então vocês entenderam aí o que vem a ser a palavrinha biodiversidade. E como é que o Empédocles explicou essa biodiversidade? Quem é que vai responder para mim? Essa foi a primeira pergunta, o que é biodiversidade? Muita gente acertou, muita gente respondeu aí no chat, o Davi falou o microfone, né? O Calef está falando ali que é a mistura de seres vivos, né? Ok, até aí está certo. Biodiversidade, acertado, todo mundo acertou. Agora, como é que o Empédocles explica a biodiversidade? Tio, quem é esse Empédocles? Esse Empédocles foi um filósofo que viveu lá na Grécia.
um pensador que viveu lá na Grécia, muito antigamente. A Mariana Lima, Maiara, né? Tem que trocar de óculos de novo. A Maiara Lima está dizendo que é a mistura de elementos, né? O Empédocle explicou a biodiversidade a partir da mistura de elementos. Sara, vai lá, Sara, eu vi agora, chegou para mim agora que você levantou a mão. E aí, Sarinha, como é que você responde isso? Não, eu quero que você tire uma dúvida minha, que eu ainda não entendi, que daria para você explicar direito o que é biodiversidade, que eu ainda estou em dúvida. Então, vamos lá. Gente, a Sara, ótimo, muito bem, Sara, é isso aí. A Sara está pedindo para explicar o que é biodiversidade, que ela ainda não entendeu direito. Ótimo, Sara, parabéns. Um ponto extra. Quando voltar, me cobra. Nossa, estou devendo tanto ponto a tanta gente. Beleza, Sara. O Davi está dando a sugestão aí que na apostila 1 também, na apostila também tem, mas vamos lá, Sara. Pensa assim. Na natureza, vamos pensar assim, você tem quintal na sua casa? Jardim, quintal? Sim. Ótimo. Você já parou para pensar quantas formas de vidas tem aí no quintal da sua casa, no jardim da sua casa? Não, nunca parei para pensar. Faz esse exercício aí. A planta que está aí é uma vida? A plantinha que está aí no jardim. Entre aspas, sim. Ela é uma vida, sim. Ela é uma vida. Plantinha é um ser vivo. Suponhamos que, de repente, passe um ratinho, uma aranha, uma barata aí pelo jardim. É uma vida? É uma vida. Ótimo. Você e seus pais, seus irmãos, ou sei lá com quem que você mora, que estão aí na casa, que às vezes dão aquela visitinha lá no jardim, são vidas? São. Sim. São vidas. Aí, beleza. Às vezes tem um grilinho pousado na folha de uma planta. É uma vida. A abelhinha que vai lá visitar o pólen, né, na rosa, na roseira ou na outra flor que está plantada aí no seu jardim, Sara. Aí tem aquela abelhinha voando ali, vai lá, coleta o pólen. Também é uma forma de vida. O mosquito que às vezes está rodando por ali é uma forma de vida. E fora as que você não consegue ver. Se você cavar a terra, não faça isso sem a ajuda de um adulto, né? Pega uma enxada e vai cavando a terra para plantar, às vezes, por exemplo, uma roseira. Vou plantar um pé de rosa. Aí você cava a terra, né? Você cava a terra, e aí não é comum você ver aqueles bichinhos que ficam debaixo da terra, uma minhoca, por exemplo. Né? É uma forma de vida. Uma lesminha, por exemplo, é uma forma de vida. Então, aí no jardim da sua casa, Sara, tem as vidas que você consegue ver, o gatinho que você tem, o pássaro que voa por ali, a abelha que está ali, o grilo, o ratinho, a barata, a aranha, você, seus pais, seu irmão, a planta, enfim. Tem aquelas que você consegue ver ali, tem aquelas que você vai ver só se você cavar a terra, né? Cavou a terra. É o irmãozinho aí, é uma forma de vida. Ó. Tem aquelas, se você cavar a terra, você vai ver lá embaixo da terra, e tem as que você não consegue ver. Você só vai conseguir ver. Imagina que você pega um microscópio, né? Pegou um microscópio, uma lupa dessas de cientista, foi lá, cavou a terra, botou a lupa, você vai ver que tem vários micro-organismos misturados naquela terra que você não vai conseguir ver. Então eu vou pensar assim, você conseguiria contar quantas formas de vida tem no jardim aí da sua casa? É meio difícil, né, Sara? É muito difícil, tem muitas coisas. Muitas coisas. Agora imagina isso no mundo. Nos ecossistemas marinhos, nos ecossistemas de florestas. Imagina nos rios, nas lagoas, nas cachoeiras, no cerrado. Imagina isso no mundo. Quantas formas de vidas existem? Infinitas. Né? Não dá para a gente fazer nenhuma possibilidade de contagem. Esse monte de vida que existe povoando o planeta, a gente chama isso de biodiversidade. Diversidade por quê, Sara? Porque é muita coisa. É muita coisa e são coisas diferentes. Não são só formas de vidas específicas. Não são só pássaros, não são só peixes, não são só pessoas, não são só árvores.
Diversidade porque existem infinitas formas e essas formas são diferentes. Tá? O Davi Ferreira está dizendo assim, cada segundo nasce uma vida. Perfeito, Davi. A vida vai expandindo assim, cada segundo você tem uma coisa diferente existindo no mundo. Então eu não posso falar que existe uma coisa só, existe uma infinidade de formas de vida. Essa infinidade de formas de vida é o que a gente está chamando de biodiversidade. Biodiversidade por quê? São muitas formas de vidas existentes no nosso planeta, existentes no nosso mundo, existentes na natureza. Sim. Aí você pega o jardim da sua casa, Sara, e imagina assim, olha, o quintal da sua casa, poxa, aqui tem tanta forma de vida, imagina isso no planeta, né? Imagina isso no planeta, como é que esse negócio vai se expandindo? É isso que a gente está chamando de biodiversidade. E a primeira... Obrigada, tio. De nada, coração. E o primeiro parágrafo, Sara, da apostila que a gente está lendo aqui, a página 15 da apostila 1, está falando assim, olha, a biodiversidade se refere à variedade de seres vivos que povoam a natureza. São incontáveis plantas, animais, pessoas com aparências distintas, espalhados pelo planeta, cercados de águas, rochas e outros elementos. Então, ou seja, há uma diversidade de vida existente aí, plantas, animais, micro-organismos que a gente não consegue aí ver a olho nu, precisa de ajuda de um microscópio e assim por diante, tá bom? Então isso seria... Obrigada. De nada. Isso seria o que a gente está chamando de biodiversidade, fechou? E aí, voltando à nossa pergunta inicial... Repetindo, o chat não é para fazer brincadeira, senão eu vou pedir para a pessoa que está brincando no chat se retirar. Tá? O chat não é para fazer brincadeira. Nós já falamos isso. Então vamos lá. Entendemos bem o que é biodiversidade. Aí como é que o Empédocles explica a biodiversidade? A Maiara está dizendo assim. Ele acreditava que a origem de todas as coisas vinham dos 4 elementos e a mistura desses elementos seria responsável pela variedade do que vemos hoje. Olha que resposta linda, Maiara Lima. Perfeito, Maiara. Show de bola. A resposta da Maiara está super completa. Pode até anotar a resposta dela aí no caderno, se vocês estiverem por perto, porque quando a gente voltar, que for fazer prova, que a gente for revisar tudo isso, já está ali a resposta da Maiara, é isso aí. Né? O Empédocles, ele explica a biodiversidade a partir da mistura, da junção dos 4 elementos. Foram esses 4 elementos primeiros, nesses 4 elementos principais, que teria dado origem ao universo, que teria dado origem ao mundo, e a partir da mistura deles, a partir da junção deles, as diversas outras formas de vida teriam existido. Parabéns, Maiara. Maiara deu uma resposta, aquela resposta que não tem como nem falar que está incompleta. Completinha aí a resposta da Maiara, tá? Beleza? Estou falando do Empédocles, Sofia. Sofia está falando de quem? Estou falando do Empédocles ainda, tá? Eu estou ainda no parágrafo 2º. Já falamos do primeiro, o que é biodiversidade, e agora eu estou no parágrafo 2º falando como é que o Empédocles explica essa biodiversidade. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não? Podemos seguir, podemos passar para frente? Então vamos seguir. Vamos seguir. Beleza. Ninguém tem dúvida ainda, vamos seguir. Vou mandar o material de novo para a gente avançar aqui. O materialzinho está indo, ótimo, perfeito. O Davi Ferreira levantou a mão. Vai lá, Davi, manda. Alô, Davi? Sem querer. Eu apertei sem querer falar. Pode falar. Eu apertei sem querer na mãozinha. Foi só sem querer, tá testando a mão, né? Tudo bem, Davi, sem problemas. Show de bola. Vamos lá, vamos embora. Meninos, aí embaixo, logo abaixo do 2º parágrafo que eu trabalhei com vocês até agora, um outro pensador
foi muito importante para esse começo aí de entendimento de que as coisas teriam sido, de onde as coisas teriam surgido. Parágrafo 3º, que eu estou nele agora. Esse pensador foi o Demócrito, né? Demócrito foi muito importante porque ele pensou assim, mas terra, fogo, água, ar, caramba, isso aí é o que eu estou vendo. Mas será que isso que eu estou vendo não teria surgido de uma coisa que às vezes eu nem consigo ver, que eu nem consigo detectar a olho nu, não é preciso? É claro que na época dele não tinha microscópio, não existia tecnologia, né, que nós temos hoje. Ele só começou a ficar no pressuposto. Lembra do pressuposto? Tipo assim, será que isso que eu estou vendo, que é a Terra, não teria sido formado de outra coisa? Será que o que eu estou vendo, que é o ar, que é a água, né? Que o ar a gente não vê, o ar a gente sente as sensações dele em nós, mas será que o que eu estou vendo não teria sido originado, não teria sido formado de uma outra coisa? E o Demócrito começou a pensar, começou a imaginar, né? Começou a formar essas ideias, a formar essas teorias, e aí ele conclui que é possível, né? É possível que na natureza as coisas tenham sido formadas de partículas, essas partículas foram se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, e deu origem às coisas. E se eu volto a dividindo as partículas, vou fazendo divisões, eu vou chegar a um momento em que eu não consigo dividir mais. E teria chegado a primeira partícula da qual toda a matéria viva é formada, essa primeira partícula não se divide mais. Aí o Demócrito, ele pensou o conceito de átomo. Átomo. Olha aí a novidade que aparece no parágrafo 3º. O Demócrito, ele disse assim, olha, vamos pensar um exemplo. Vou pegar um bloco de mármore. Peguei um bloco de mármore. Estou vendo o bloco lá inteiro, grandão, inteirão. Se eu vou quebrando aquilo, eu vou dividindo ele em pedaços. Se eu vou quebrando esses pedaços em pedacinhos menores, eu vou dividindo eles em pedacinhos cada vez menores ainda. Se eu jogo isso dentro de uma máquina, sei lá se existe, né, eu vou moendo isso, eu vou transformar isso em partículas bem pequenininhas. Se eu vou moendo mais ainda, vai chegar um momento que vai virar só poeira. E aí eu não vou conseguir quebrar mais, eu não vou conseguir dividir mais, porque vai virar só uma poeirazinha fina do que um dia foi um bloco de mármore. Pega esse raciocínio, tá? Demócrito não falou isso não, tá? É o tio Flávio que está falando. O exemplo é meu, não é dele não. Então pega assim, vamos pensar na natureza. Imagina uma árvore. Essa árvore foi formada de alguma coisa, né? Se eu começo a dividir a árvore, não vai cortar a árvore para fazer isso, tá, bênçãos? É só exemplo. Não vai cortar a árvore aí no quintal para fazer isso, não. Isso é só um exemplo. E nem vai falar que o tio Flávio mandou cortar a árvore para fazer uma experiência, não, tá? Isso é só exemplo. Imagina que você vai dividindo, até chegar numa partícula tão pequititinha que a gente não consegue dividir mais. Essa partícula indivisível, de tão pequititinha que eu só consigo ver hoje com um microscópio, na época do Demócrito não tinha, né? Ele chamou isso de átomo. Então, o que é o átomo? O átomo seriam as partículas bem pequenininhas, bem menores, bem pequititinhazinhas mesmo, que eu não consigo dividir. O conceito de átomo, então, aí é o indivisível, aquilo que não se divide, aquilo que eu não tenho como dividir mais. E aí o Demócrito, olha para vocês verem como é que esses caras são inteligentes, né? O Demócrito, lá na época dele, ele pensou assim, existe na natureza partículas tão pequenininhas que eu não consigo dividir mais. Essas partículas são os átomos. O conceito de átomo é o indivisível, aquilo que não divide. E quando eu junto essas partículas, quando eu vou juntando essas partículas, elas vão formando moléculas.
a partir das moléculas, nós vamos ter a existência de células, e essas células vão formar as coisas que existem. Tá? Então, olha aqui para mim, parágrafo 2º aí, melhor dizendo, desculpem, parágrafo 3º da apostila. Demócrito, então, teria explicado que as coisas que existem no mundo, que as coisas que existem na natureza, teriam surgido do átomo, de vários átomos. E esses átomos, eles vão se juntando, juntando, até formar uma molécula, daí forma uma célula, e daí os seres vivos vão existindo. Beleza? Então eu tenho duas teorias que tentam explicar o surgimento da realidade, duas teorias que tentam explicar o surgimento das coisas. Fechou? Vamos lá revisar isso para ver se vocês entenderam. Pode ligar o microfone, falar o microfone, igual o Davi falou, né, etc. Como é que Demócrito explica o surgimento da natureza, o surgimento do mundo, o surgimento das coisas? Como é que vocês responderiam para mim? Se fosse essa pergunta. Olha que eu falei do Empédocles. O Empédocles explicou a partir dos 4 elementos. Mas e o Demócrito? Como é que ele teria explicado o surgimento das coisas, o surgimento da biodiversidade, das inúmeras formas de vidas que existem no mundo? Hein, jovens? Fala aí para mim. Como é que ele teria explicado? Como é que o Demócrito explicou isso, gente? Alguém tem que responder. Ele explicava que o mundo era formado pela combinação de alguns elementos. O mundo era formado por a combinação de alguns elementos. Como é que a gente chama esse elemento, Davi? Aqui para o Demócrito. Não é o... Elementos... Não são os 4 elementos, não, Pedro. Elementos originais? Sim, mas tem um nome para isso. A Mayara te ajudando ali, olha. Os átomos. Né? O átomo, então, é o quê? É aquela coisinha tão pequititinha que você não consegue dividir mais. Né? Então, o mundo teria sido originado a partir da junção de vários átomos. Show de bola. Mayara, ele acreditava que vinha da junção dos átomos, muito bem. Arthur Garcia, o Demócrito explica que o surgimento das coisas teria dado por meio da ciência, por meio dos átomos, e achava que os átomos eram a origem de tudo. Ok, a vida teria tido origem no átomo, né? A vida teria tido origem no átomo. Tá acabando, tá, Ana Clara? Daqui a um pouquinho a gente acaba. Beleza. Então, fechou. Pergunta. Essas teorias foram válidas? Quem acha que sim? Pode escrever ou falar. Maria Eduarda acha que sim, Arthur acha que sim, Cauã acha que sim. As teorias foram válidas? Maria Eduarda, Pedro, Arthur, Anderson, a galera toda está dizendo que sim aí. Por que essas teorias foram válidas? Por que essas teorias foram válidas? A de Demócrito, principalmente, o Arthur está dizendo. Com certeza, o Arthur. Cauã está falando que tudo tem o seu sentido. Por que, meninos, que essas teorias foram válidas? Justamente porque elas fazem sentido ainda hoje, principalmente de Demócrito. Né? Quando vocês forem avançar nos estudos, daqui uns dias, quando estiverem lá no ensino médio, vocês vão começar a estudar química e etc, etc, etc. Quando vocês forem avançar, vocês vão perceber que, principalmente, a teoria do Demócrito ela ainda está sendo utilizada, ou seja, existem átomos. Os átomos não foram questionados ainda, os átomos não foram negados ainda. E aí a Maria Eduarda Gonçalves, sexto B, está dizendo assim, olha, eles ajudaram a entender mais sobre o funcionamento da natureza, né? Como é que a Terra funciona, as leis que regem o nosso planeta, que regem o nosso universo. Show de bola, muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Que essas teorias, ainda hoje, elas nos auxiliam para a gente começar a refletir sobre a natureza. Vamos lá para o último parágrafo para a gente terminar. Séculos, irmão tio, meu irmão do ensino médio está aqui do meu lado, Pedro Valeriano. Quem é seu irmão, Pedro, do ensino médio? É do ensino médio do Castro Alves? Não? Quem é, Pedro?
Quer falar? Pois bem, irmão do ensino médio do Pedro aí já deve estar estudando química, né? O Luiz Gustavo. Ah, sim, Luiz Gustavo, lá do primeiro A, né? Tudo bem, primeiro A, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo deve estar estudando química e pergunta para o Luiz Gustavo aí agora o que é a tabela periódica. Ele vai falar para você que é a reunião de todos os elementos químicos que foram encontrados na natureza. Então isso veio muito depois, né? Mas esses caras aqui, eles colocaram a basezinha bem piquititinha do que veio a se desenvolver depois como elemento químico, como teoria atômica, que não vem o caso para vocês nesse momento, tá? Vamos lá para o último parágrafo para a gente terminar. Séculos mais tarde, cientistas comprovaram que essa teoria estava correta em alguns aspectos. Depois que inventaram o microscópio, eles puderam observar os átomos, observar seres vivos que a gente não conseguia ver ainda a olho nu. Lembra, Sarinha, quando você cava a terra do jardim da sua casa, que às vezes tem uns micro-organismos bem pequenininhos, que está lá no meio da terra, que você nem consegue ver a olho nu? Olha, o microscópio ajuda a ver isso. E o que é muito importante disso aqui? Olha a palavra que termina o parágrafo, basicamente. A curiosidade dos primeiros filósofos levaram a fazer descobertas sobre a natureza e sobre o mundo. Olha a curiosidade aí de novo. Então, graças à curiosidade desses camaradas, né, nós falamos só de dois, do Empédocles e do Demócrito, mas tiveram vários outros. Foram graças à curiosidade deles que hoje, né, nós podemos estudar a natureza, podemos pesquisar a natureza, podemos encontrar vários elementos na natureza, né, que a gente não tinha entendimento até então. Os caras foram, digamos assim, os pais da ciência, né, gente? Fechou? Então, eu estou terminando aqui, né, o nosso bate-papo, estou terminando o nosso encontro. Aula que vem a gente encerra isso. Fechou, gente? Da minha parte é isso. Se não tiver nenhuma pergunta... Tio. Se não tiver nenhuma... Tio, a minha prima que tá na faculdade, ela tava aqui do meu lado e falou assim, fica aqui, eu quero que ele te dê um oi. Ele disse assim, não, você tá doida, Sara? Eu vou embora daqui. E saiu daqui, tio. De vergonha. Ela não quis o oi, Sara? Não, ela tá na faculdade, ela tá estudando pra ser dentista, tá no último ano. Olha que show de bola. Então ela sabe desse negócio de átomo aí. Claro, Né? claro. Sabe desse negócio. Claro.